Olá, pessoal. A pergunta que eu vou fazer hoje, apesar de nós estarmos no mês de maio, é uma pergunta que ainda ela se faz necessário. Por quê? Porque ela é uma pergunta que faz com que empresários, empreendedores tomem decisões nesses momentos adversos nas quais empresas e pessoas mesmo físicas vivem, né? Um exemplo que a gente tem é a própria pandemia. A pergunta é: você já fez o seu planejamento do ano de 2021? Mas estamos em maio. Se você não fez, você deveria ter feito. E se você não fez, faça agora. Nunca é tarde para se fazer. O ideal sempre, quando você para a elaboração de um planejamento, é sempre com 2 meses antes do término do ano, né? Por quê? Porque você já vai preparar a sua empresa para o próximo ano que vai entrar. Então, com essa análise, com esse planejamento, você consegue ter uma direção das tomadas de decisões futuras que você provavelmente deverá tomar, né? Uma ferramenta que eu utilizo muito e é uma ferramenta que ela tem um grau de assertividade muito grande, é a análise de SWOT, ou FOFA, traduzido para o português, que é uma análise na qual você faz uma análise micro e macro do teu negócio, né? Então, por quê? Porque você analisa a tua empresa internamente e você faz uma análise externa do ambiente onde ela está situada. Então, quando você fala do FOFA, então você tem as suas fraquezas, você tem as suas oportunidades. Então, você analisa seus pontos fracos, o que a tua empresa ela precisa ser melhorado, seja na parte humana, seja na parte de maquinário, seja na parte de processos, seja na parte comercial, enfim. E aí você tem que tomar essas decisões nesse período do ano que vai entrar. As oportunidades também elas precisam ser enxergadas a tempo. Por quê? Porque a empresa, quando você elabora esse planejamento, a sua empresa está voltada para um determinado produto ou serviço. Mas quando surge uma oportunidade, você tem que agarrar e tem que estar preparado para atender, né? O que acontece muitas vezes, até nas consultorias que eu venho dando para algumas empresas, eu percebo que elas têm um grande potencial de faturamento, porém elas não estão preparadas. Falta maquinário, falta processo, falta profissionais qualificados para aquele crescimento da empresa, para aquele atendimento àquele cliente que necessita do serviço ou produto dela, né? Então com esse planejamento, você consegue estar preparado para essas determinadas situações e não perder negócio, né? As suas forças. Então também, dentro da sua análise de SWOT, ou no FOFA, né, na análise do FOFA, você também consegue enxergar as suas forças, né? Aonde a sua empresa é boa, aonde ela faz aquele serviço ou fornece aquele produto com qualidade, onde ela se diferencia da concorrência. Então, isso é muito importante também você saber para melhorar cada vez mais e até mesmo manter. Porque aí você mantendo aqueles diferenciais seus, você vai conseguir sim reter seus clientes e os novos que vão chegar, eles vão também permanecer, porque é muito importante hoje você manter a qualidade de atendimento e serviço principalmente, né? E para finalizar, quando a gente fala dessa análise de SWOT, você tem as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. A pandemia, ela estaria, se você tivesse feito lá atrás o seu planejamento, você teria, não vou dizer que você, bom, como eu posso dizer assim, se você perguntar para qualquer empresário se estava preparado para a pandemia, não estava. Mas nós tivemos a pandemia em 2020. Então, no seu planejamento para 2021, você já teria que ter contabilizado um período, porque as vacinas ainda não estavam 100% concretizadas para fornecimento. Então você tinha que ter se preparado para momentos difíceis, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é o seguinte: você tem que ser muito otimista.
O empreendedor, o empresário, ele não pode perder jamais o otimismo e tem que sempre estar preparado para o pior. Então, seja otimista, mas sempre esteja preparado para o pior. Essa é a vida do empreendedor e do empresário brasileiro, tá certo? Então, essas dicas, elas são importantes para que você possa conduzir a sua empresa num planejamento bacana, onde você possa ter informações que lá na frente, ou até mesmo nos próximos períodos de curto e médio prazo, você tome decisões mais assertivas. Ok? Gente, fica essa dica aí e até mais.